A Era do Desempenho. Eu acho que a característica principal dessa nossa época, então, sem dúvida, é um desespero em relação ao desempenho exigido pelo capitalismo ou pelo patriarcal capacitalismo, como eu estou chamando, esse sistema de opressão que age na direção dos nossos corpos, ou seja, do nosso ser individual. Eu estou aqui falando em corpo, sem esquecer que a subjetividade faz parte desse corpo, evidentemente, que a nossa mente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, que a gente acredita, faz parte desse corpo, né? E certamente, então, todos nós, em medidas variadas, acabamos tendo, de maneira compulsória, nós acabamos tendo que corresponder às exigências do capitalismo. Nós temos um desespero em relação a corresponder, a se adequar, a pagar essa dívida, que é uma dívida, como dizia o Max Weber, né, moral em relação ao capitalismo. O espírito do capitalismo é o espírito da avareza. E todos nós estamos conduzidos por esse espírito, com essa necessidade de corresponder a essa. Eu chamei de alienação, objetificação, chamando Marx a cena, mas a gente pode dizer que é a redução de tudo à mercadoria. Então, a nossa vida, o Max Weber falava isso em relação ao tempo, em relação a todas as coisas, criticando Benjamin Franklin, por exemplo, mas é isso. É a gente tentando corresponder, fazer de cada pedacinho do espaço, do tempo, do nosso corpo, do nosso pensamento, tudo isso é reduzido à mercadoria. Redes sociais. Tem duas dimensões que elas também estão conectadas nesse caso. Uma é a dimensão religiosa do próprio capitalismo, que faz a vida se transformar num ritual de servidão ao fetiche da mercadoria. Então, nós somos reduzidos a mercadorias, nós somos a mercadoria e nós somos os produtores e, ao mesmo tempo, os usuários dessa mercadoria que somos nós mesmos, a nossa vida como um todo, a nossa linguagem, a nossa imagem. E a outra dimensão aí que está conectada a isso é a dimensão do espetáculo. Então, as redes sociais, elas estão inscritas, do meu ponto de vista, também nessa lógica do espetáculo. Aí, eu acho que, tanto de um lado, essa ideia que a gente vê em certos críticos do capitalismo lá dos anos 40 do século passado, o Adorno e o Horkheimer, por exemplo, eles falam assim que a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Mas depois dessa racionalidade técnica, ela se transforma em espetáculo. Por quê? Porque todos nós começamos a fazer parte não mais apenas do rádio ou do cinema que a gente pode assistir antes dos anos 50. Surge a televisão, anos 50, 60, 70, 80. Ainda é a televisão que domina e ela domina junto com o cinema o espetáculo, ou seja, isso que o Guy Debord, que foi o sujeito que cunhou essa expressão até, ele dizia assim, é o capital quando ele atinge, quer dizer, o fetiche da mercadoria, quando ele atinge um patamar altíssimo, ele se transforma, o capital se transforma em imagem, né? E aí, o novo fetiche é a imagem que está valendo. Só que aí, nos anos 90, dos anos 90 para cá, a gente tem o computador, a gente tem a internet, a gente tem o avanço dessas outras telas, né, Afonso? E aí a coisa muda um pouco de figura, porque não é mais só contemplar o espetáculo, agora a gente está fazendo parte desse espetáculo. Romper com o patriarcado. A natureza foi tão atacada quanto os corpos femininos foram atacados. E hoje, a natureza e os corpos femininos guardam sabedorias que a dominação patriarcal, machista, nunca teve. O patriarcado capitalista, racista, etc., funcionou na base da violência e não na base de uma reconciliação, de uma comunhão com a natureza, por exemplo, né? Foi sempre violência contra a vida. A vida.
das mulheres, a vida da natureza, a vida dos biomas, das florestas, dos rios, dos mares e os corpos femininos. Caminho da esperança. A esquerda hoje fala, temos que voltar para as bases. Pois é, que esquerda fala isso? Não é a esquerda feminista, porque a esquerda feminista está construindo bases sem alarde, muitas bases muito profundas e muito sérias. A gente pretende governar um país, a gente vai. Então, os homens é que estão atrasados, e eu diria que o melhor que eles têm para fazer hoje, os homens de esquerda, inclusive os esquerdomachos, que a gente brinca, né, usando esse termo para dizer de homens assim que ainda não chegaram na evolução da própria esquerda, os homens deveriam, então, nos seguir e nos apoiar. Seria o que eles teriam de melhor a fazer nesse momento, inclusive para recuperar a sua subjetividade perdida através de tanto pragmatismo e falta de noção.